Quero que nessa noite você fique ligado com o Espírito Santo. Quero que você abra o seu coração nessa noite para o Espírito Santo. Você que veio aqui nessa noite com um problema, com uma solução que aos teus olhos não tem saída, que aos teus olhos não tem mais uma resposta. Você que chegou aqui nessa noite com um coração machucado. Talvez você saia de casa dizendo: por que, Senhor? Por que disso? Por que daquilo? Mas tudo tem um propósito. Tudo que acontece na vida do ser humano tem um propósito. A Bíblia diz que uma folha, ela não cai em uma árvore a não ser que seja a permissão de Deus. Então tudo que acontece na vida do ser humano, do homem, é permissão de Deus. É permissão do Senhor. Então você chegou aqui nessa noite atrás de uma resposta, atrás de algo. Mas dizer uma coisa: aquilo que você veio buscar nessa noite, eu não posso te dar. Aquilo que você veio buscar nessa noite, o Romo, ele não pode te dar. O Marlon, ele não pode te dar. Mas eu conheço uma pessoa que ele pode te dar. Eu conheço uma pessoa que ele pode resolver. Mas para isso você tem que se disponibilizar e adorar e buscar e exaltar o nome dele. Porque a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei. Ei, eu sempre clamo nessa tecla. A Bíblia fala de um certo homem que ele era advogado. Um certo homem que era sacerdote naquele tempo. Ele era líder naquele tempo. A Bíblia diz que ele foi até Jesus. Ele saiu de casa com a sua filha doente. Mas ele saiu de casa para ir ao encontro de Jesus. Veja a situação dele. Ele era um líder, mas ele mesmo assim esqueceu a sua patente e foi atrás de Jesus. A Bíblia diz que quando ele estava junto com Jesus, de sua casa, veio um certo homem e diz: Senhor, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha acabou de falecer. Agora eu me pergunto, eu como pai de um filho, eu estou aqui hoje na casa do Senhor, e de repente entra uma pessoa naquela porta e fala assim: ei, Gemilson, vai na tua casa que o teu filho acabou de falecer. Qual seria a tua reação? Qual seria a minha reação? Sabe qual é a minha reação? Eu soltava o microfone e saía correndo e ia lá. Mas aquele homem não. Olha o que aquele homem falou: ei, não incomoda mais o mestre. Mas mesmo assim ele estava lá, porque ele sabia que Jesus era o dono da cura. Sabe o que foi que o Senhor falou para ele? Ele disse assim: ei, homem, tenha fé. Ou seja, acalma o teu coração. A Bíblia diz que o Senhor fala assim: ó, tenha fé e será salva. A Bíblia diz que Jesus vai lá na casa dele, entra. Quando ele chega lá, diz assim: ei, a menina não está morta, ela só dorme. Ela só dorme. Mas o Senhor falou para ele assim: ei, Jairo, acalma o teu coração, eu estou vendo. Ei, Jairo, acalma o teu coração, eu sei. Vai ser na hora certa, vai ser no momento certo que eu vou entrar e vou agir. Mas acalma o teu coração. Você chegou aqui nessa noite, não sei como, mas eu falando para você hoje: acalma o teu coração. Coloca o teu projeto, coloca o teu sonho, coloca a tua
Aquele cego que pediu um cão guia. Mas ei, o Senhor quer ouvir a tua boca nessa noite. O Senhor quer que você abra a tua boca e diz: Senhor, é aqui, é ali, é assim. Você veio aqui nessa noite. Talvez uma pessoa fale para você: ei, esquece, para, existe, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais saída. Por isso que aquele homem que lhe chega para Jairo: ei, Jairo, tá bom, para de incomodar o mestre, ela já morreu, esquece. Mas Jairo disse: não, eu sei que ele tem a solução, eu sei que ele pode resolver, eu sei que ele pode fazer ela viver de novo. Talvez você saia de casa, alguém falou para você: ei, tu vai fazer o que lá? Não tem mais solução para ele, não tem mais saída para ela. A solução dele é a morte, a solução dele é a cadeia, a solução dele é isso, é aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te trouxe aqui para entregar hoje nessa noite a tua bênção, a tua vitória na tua mão. Mas aprenda a adorar, aprenda a se prostrar diante daquele que é digno de toda honra e toda glória. Feche os teus olhos nessa noite e vamos orar ao Senhor. Mas faça a sua oração. Abra-se o teu coração, rasga perante o Senhor. A oração é falar com Deus. A oração é dizer para Deus aonde está doendo. A oração é dizer para Deus aonde dói. Se você não conseguir falar, fala com Ele em lágrimas. Porque Ele vai colher as suas lágrimas. E cada uma das suas lágrimas é uma adoração, é uma palavra que você não consegue falar. Soberano Deus e eterno e poderoso. Aleluia, meu Deus da glória. Meu Deus, Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Eu quero, Deus, te agradecer por esse momento. Eu quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, Senhor Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, de uma passagem bíblica, ao qual são palavras verbalizadas e faladas pela pessoa de Jesus. Lucas, o médico, o doutor, que se converte com a pregação do apóstolo São Paulo, ele vai ser contratado pelo excelentíssimo Teófilo para narrar, escrever a história de Jesus, ou aquilo que ele ensinou e também aquilo que ele fez e realizou nessa terra durante 3 anos e meio. Lucas, então, narrando e apresentando Jesus como o homem perfeito, no capítulo de número 9, ele vai falar acerca de umas palavras que Jesus verbaliza não só para os seus discípulos, mas para a multidão que o acompanhava. Haja vista que não é somente Lucas que registra essas palavras, mas também Mateus e Marcos vão escrever este episódio, essas palavras que Jesus falou. Por isso que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque são evangelhos paralelos, narram as mesmas histórias. É interessante que eles narram um detalhe a mais que o outro, todavia visando o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma história. Então, o capítulo 9 nos apresenta Jesus separando os seus discípulos para uma obra, para uma missão de anunciar a sua palavra. Os discípulos vão e eles retornam com alegria, porque no nome de Jesus os demônios se
se lhe sujeitam, Jesus então vai chamar ou convidar os seus discípulos, a saber 12, para um lugar deserto, a fim de descansar. Só que a Bíblia diz que a multidão fica sabendo que Jesus está indo para um lugar deserto. A multidão então segue Jesus, porque a multidão gostava de estar perto de Jesus, porque Jesus tinha algo para lhe proporcionar que edificava a sua vida. Mas a Bíblia diz que a multidão então acompanha Jesus até o lugar deserto. E a Bíblia diz que chegando lá, Jesus vai pregar a palavra e Jesus também vai manifestar milagres, curando alguns que estavam enfermos. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, após fazer e realizar aquele culto no deserto, pregando para a multidão, ele vai multiplicar pães e peixes para alimentar aquela multidão, que segundo alguns afirmam que eram mais de 5.000 pessoas que acompanhavam Jesus. Jesus então realiza este milagre, e a Bíblia Sagrada nos relata então que após este episódio de milagre, Jesus vai orar. Jesus, estando em oração a sós, ele sai da oração e vai falar com os seus discípulos, e ele olha para a sua comitiva e pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Jesus quer saber a opinião do que as outras pessoas pensam a respeito dele. E os discípulos, alguns se manifestam e dizem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus agora quer saber a opinião dos seus discípulos, aqueles que estavam perto dele, e pergunta: e vós, o que diz que eu sou? Pedro recebe a revelação do Pai e olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue e carne quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é interessante que Jesus, após esse diálogo com os seus discípulos, a Bíblia fala que Jesus vai falar que ele está se aproximando do momento ou da sua hora de ir para a cruz. Jesus olha para os seus discípulos e diz: o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai padecer, vai sofrer. Quando Jesus fala essas palavras, Jesus está se reportando ou se referindo à cruz, à crucificação, ao qual ele veio nessa terra para ser crucificado, para salvar a humanidade. Só que a Bíblia Sagrada fala que o mesmo Pedro, que tinha dado brecha ou espaço e tinha a sensibilidade de receber a revelação de Deus, agora por um descuido vai dar brecha para o inimigo. Porque o diabo não precisa de uma porta aberta, simplesmente só de uma brecha é o suficiente para ele entrar e fazer o estrago que ele quer. Pedro então não vigiou e deu lugar para o inimigo. E a Bíblia diz que o Pedro, influenciado pelo adversário, ele vai começar a repreender Jesus. Vai chamar Jesus de canto e vai repreendê-lo. E vai dizer: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum vai te acontecer. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. E a Bíblia diz então que Jesus entra com essa palavra que nós lemos após este fato acontecer. É por isso que Jesus vai falar para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Por quê? Porque para seguir Jesus não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Para seguir Jesus requer sacrifício, requer renúncia, requer abnegação, requer consagração e separação somente para Ele. É por isso que após ele falar essas palavras para Pedro, ele olha para todos que ali estavam e diz: se alguém quiser vir após mim. É interessante que Jesus inicia dizendo: se alguém quiser. Por quê? Porque seguir Jesus não é obrigação, é uma escolha. Seguir Jesus não é por força nem por violência, mas é por livre e espontânea vontade. E é interessante isso, que tem muita gente que escolhe aquilo que gera morte e despreza aquilo que gera vida. Seguir Jesus não é uma obrigação, seguir Jesus é uma escolha, até porque Jesus não força ninguém a segui-lo. Jesus não quer seguidores forçados, mas Jesus quer seguidores voluntários. Jesus não quer adoração forçada, Jesus quer adoração voluntária. Jesus não quer devoção por obrigação, mas Jesus quer devoção voluntária. E sabe o que é interessante?
maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. A escolha que eu faço hoje determina o meu futuro amanhã. A escolha que você faz hoje pode interferir no seu futuro amanhã. Então teremos cuidado com as nossas escolhas. Tem muita gente escolhendo errado. Tem muita gente optando por algumas coisas erradas. Seguir Jesus não é obrigação, mas é escolha. Seguir Jesus é por livre e espontânea vontade. E sabe o que é interessante? Eu muito me alegro com a nossa irmã chamada Maria. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42, Jesus entra numa aldeia e entra na casa de Maria. A Bíblia diz que quando Jesus entra, Marta é que abre a porta, Jesus entra. Quando Jesus entra, ele se assenta e a Bíblia diz que Maria vai se assentar aos pés de Jesus para ouvir, para aprender. Porque não há lugar melhor do que aprender nos pés de Jesus. Não há lugar melhor para ser derramado do que nos pés de Jesus. Não há lugar melhor para clamar do que nos pés de Jesus. É Maria estando aos pés de Jesus. A Bíblia diz que Marta se incomoda. E olha, mestre, tu não se incomoda que deixes a minha irmã me servir sozinha. Jesus olha para Marta, dá uma lição dizendo: Marta, tu estás afadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é o baile. A melhor parte é os pés de Jesus. A melhor parte não é usar droga. A melhor parte é na presença de Jesus. A melhor parte não é traficar. A melhor parte é estar na presença de Deus. A melhor parte não é adulterar. A melhor parte é estar servindo a Jesus. A melhor parte não é pecar, mas a melhor parte é se santificar. Oh glória! Escolha Jesus nessa noite. Ela escolheu a melhor parte. Aonde está os pés de Jesus? Marta estava fadigada, ocupada com muitas coisas, mas Maria falou dizendo: quando ele chega, eu abandono tudo e sento aos pés dele. Quando ele se apresenta, eu largo tudo e sento aos pés dele. Jesus então olha para os seus discípulos e diz: se alguém quiser, é uma escolha. É uma escolha que nós temos que fazer. Porque Jesus não quer ninguém forçadamente. Quem força é o diabo. Quem obriga é o diabo. Jesus, porque o diabo arromba a porta. Jesus bate na porta. O diabo quebra as coisas. Jesus fica batendo, querendo entrar. Apocalipse 3:20 ele diz: esse texto a porta e bato. É verdade que esse texto de Apocalipse 3:20 Jesus fala para uma igreja, mas também é válido para nós. Ele diz: esse que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A palavra cear significa intimidade, comunhão. Porque enquanto o diabo entra para destruir, Jesus quer entrar para restaurar. Enquanto o diabo entra para matar, Jesus quer entrar para dar vida. Enquanto o diabo entra para dividir, Jesus entra para restaurar, para juntar, para unir. Por quê? Porque Jesus é poderoso para restaurar o que o diabo destrói. Jesus é poderoso para dar vida àquilo que o diabo matou. Jesus é poderoso para levantar aquilo que o diabo derrubou. Então nessa noite abrimos o nosso coração para que Jesus entra. Tem muita gente que abre a porta da casa para entrar pagode, para entrar forró, para entrar funk, para entrar aquilo que não agrada a Deus, mas fecha a porta para Jesus. Mas nessa noite ele está dizendo: eu estou batendo mais uma vez. Abre que eu quero entrar. Se alguém quiser, se você quiser, se eu quero, venha. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, seguir Jesus é abandonar a minha vontade para fazer a vontade dele. Seguir Jesus é negar o meu eu, o meu querer, para fazer a vontade dele. Porque ele diz: negue-se a si mesmo. Quando ele diz negue-se a si mesmo, ele está dizendo: para me seguir não é de qualquer forma, para me seguir não é de qualquer maneira.
Para me seguir não é do jeito que você quer. E tem muita gente que diz, mas é meu jeito. Se for do nosso jeito, nós entra, mas é lá no lago de fogo. Mas do jeito de Jesus, nós entra no céu. Então ele diz, se alguém quiser vir após mim, esse após mim é Jesus indo na frente e eu indo atrás. Esse vindo após mim é Jesus estando no comando e eu indo atrás. Sabe o que é interessante? É que na versão, a mensagem da Bíblia, está escrito, se quiser vir após mim, aceite a minha liderança. Porque quem tem que estar no comando não é eu, quem tem que estar no comando é Jesus. Sabe o que é interessante? Esse seguir após mim é Jesus dizendo, quem vai na frente não é você, quem vai na frente não sou eu, mas quem vai na frente é Jesus de Nazaré. E ele indo na frente eu não faço o que eu quero, ele indo na frente eu não erro o caminho, ele indo na frente quem está no comando é ele indo na frente quem está na direção é ele indo na frente eu não desço pro inferno, mas ele indo na frente eu desço pro céu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo. O que é isso? É negar a minha própria vontade, o meu eu, para fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, numa certa feita, antes dele ir para a crucificação, ele foi para o Getsemane e lá ele chorava muito, lá ele estava sofrendo muito, a sua alma estava angustiada até a morte. E ele olha para os seus discípulos, os três mais chegados, Pedro, Tiago e João, e diz, ficai aqui e orai, vigiai por mim, porque a minha alma está aflita até a morte. E uma outra tradução diz, a minha alma está sofrendo para morrer. E é interessante que Jesus se aparta e vai orar. E ele orava dizendo, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Tamanho era o sofrimento que Jesus estava passando, tamanha era a angústia que ele estava sentindo na sua alma. E a Bíblia diz que a intensidade da situação era tão grande que ele suava gotas de sangue. Lucas afirma e diz que ele suava grandes gotas de sangue devido à angústia, devido à opressão que ele estava sentindo na sua alma. E Jesus, devido à pressão que ele estava passando, o sofrimento e a angústia, e o lado humano querendo aflorar, ele orava dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí ele continua a oração e diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É Jesus dizendo, tá difícil, mas eu não vou fazer o que eu quero. É Jesus dizendo, tá complicado, mas eu não vou fazer o que eu quero. É Jesus dizendo, eu estou sendo perseguido, mas eu não vou fazer o que eu quero, porque pelo meu querer eu desisto, pelo meu querer eu desvio, pelo meu querer eu abandono tudo, mas fazendo a vontade de Deus eu vou avante, fazendo o que o Pai manda eu vou avançar. Eu rejeito a minha vontade para fazer a vontade do Pai, que é boa, é perfeita e é agradável. Seguir Jesus é isso. É eu deixar a minha vontade de lado para segui-lo, para fazer a vontade dele. E eu acho muito triste, posso até dizer assim, gente que diz que segue Jesus, mas faz o que quer. Gente que diz que segue Jesus, mas anda falando o que quer. Seguir Jesus não é eu fazer o que eu quero, é o que ele quer. Quem segue Jesus não faz o que quer, faz o que ele quer. Quem segue Jesus não fala o que eu quero, mas fala o que ele quer. Quem segue Jesus não anda onde quer, não fala o que quer, não veste o que quer. Quem segue Jesus de verdade não vai aonde quer, mas quem segue a ele vai aonde ele quer, aonde ele determina, aonde ele dirige. É por isso que Paulo vai dizer, sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós não temos que imitar o mundo, temos que ser imitadores de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que andar na pegada dele. Jesus indo na frente não é o que governa a minha vida, é ele que governa a minha, é ele quem direciona. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e siga-me.
Porque seguir Jesus é sofrer. Como assim, pregador? Quando Jesus fala da cruz, é só você reportar um pouco naquilo que ele falou para os seus discípulos. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser afligido, vou ser chicoteado, vou ser humilhado, cuspido, entregue nas mãos dos pecadores. É por isso que ele fala isso aqui. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Olha a expressão de Jesus, tome a sua cruz. Não existe em nós a transferência de cruz, irmão. Não é eu pegar a minha cruz e colocar para você carregar por mim. Não é eu pegar a sua e carregar por você. Cada um carrega a sua cruz. Porque a salvação é individual. Eu não salvo você, você não me salva. Eu não salvo a minha casa não me salva. Seguir Jesus é renunciar a si mesmo. E a Bíblia diz então: tome a sua cruz e siga-me. Porque seguir Jesus é sofrer. Seguir Jesus não é mais de rosa, como muita gente ensina e fala. Tem muita gente que fala dizendo: se vir para Jesus vai melhorar. Se vir para Jesus as coisas vão começar a andar, vai dar certo. Mas Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas vinde de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque seguir a Jesus é sofrer, mas é ter ânimo no sofrimento. Seguir Jesus é chorar, mas também é ter alegria, deu a tristeza e lá vai. É melhor chorar com Jesus do que sorrir com Satanás lá fora. Eu vou falar, é melhor sofrer com Jesus. Por quê? Porque o sofrimento sem Cristo produz a eternidade de sofrimento lá. Mas sofrimento com Jesus, a Bíblia diz para que Jesus falou para o seu discípulo: olha, no momento vocês estão chorando, mas naquele grande dia a vossa tristeza se converterá em alegria. E a vossa alegria ninguém vai arrancar. Porque a Bíblia diz que lá no céu Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá lágrimas, lá não haverá sofrimento. Porque as primeiras coisas passaram e esse tudo se fez novo. Meu Deus, Jesus. Oh, glória. Seguir Jesus é sofrer. Louvado e Por exaltado. quê? Porque ele tome a sua cruz. E cruz é instrumento de sofrimento. E Pedro, ele fala dizendo na sua epístola: meus irmãos, não vos estranhei a deste prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas se sois afligidos por causa de Jesus, é porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que cada um de vós não padeça como homicida ou malfeitor, mas como crente, como servo de Deus. Por quê? Porque sofrer por homicida ou malfeitor de nada adianta para Deus. O sofrimento sem Cristo não tem peso algum. Aí por isso que ele sofre como crente. Então peraí, tanto o homicida como o crente sofre. Tanto o ímpio como o cristão também sofre. A diferença é aonde eles vão terminar depois do sofrimento. É aonde eles vão parar depois do sofrimento. Então, seguir Jesus é sofrer. Seguir Jesus também é morrer. Por quê? Porque quando ele fala: tome sobre si a sua cruz, ele está dizendo: morre. Porque a cruz também era instrumento de morte. Era o instrumento que os romanos usavam na época para matar, para tirar a vida dos malfeitores. Então, quando Jesus diz: tome sobre si a sua cruz, ele está dizendo que nós temos que morrer. E eu entendo, lendo isso, que a cruz é o nosso atestado de óbito diante do mundo. Por quê? Porque quem carrega a cruz está dizendo: morri para o mundo para viver para Deus. Quem está carregando a cruz está dizendo: morri para o mundo, morri para o pecado, para viver para Jesus. É por isso que Paulo em Gálatas 2:20 ele diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo em Gálatas capítulo 6 ele diz: longe de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz
para viver para Cristo. É por isso que é interessante isso, que Paulo em Gálatas, capítulo de número 2 ou 3, se não me falar a memória, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, e não as que são da terra. Essa é a evidência de quem ressuscitou para Cristo, de quem morreu para o mundo. E ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para seguir Jesus, tem que tomar a cruz. Então, interessante é isso, que a cruz que eu carrego revela quem eu estou seguindo e diz aonde eu vou chegar. Vou repetir: a cruz que eu carrego revela quem eu sigo, quem é Jesus. E a quem eu sigo diz onde eu vou chegar. Porque quem carrega a cruz, o destino dele é o céu. Quem carrega a cruz, o destino dele é o céu de glória. Pregador, que cruz é essa? Tem gente que diz que a cruz é o marido. Tem gente que fala que a cruz é a esposa. Tem gente que diz que a cruz é a família. Mas não é isso, a cruz não é uma pessoa. O que Jesus está narrando aqui é que a cruz é as responsabilidades da renúncia. É o sofrimento que teremos todos os dias. É por isso que Lucas diz: tome a sua cruz dia após dia. Não é só tomar hoje, é seguir Jesus e tomar a sua. A cruz que eu levo, que eu carrego, revela quem eu sigo. Ele diz aonde eu vou chegar. A cruz é o nosso atestado de óbito diante do mundo. Então quem está carregando cruz está morto para o mundo, mas está vivo para Deus. Por quê? Porque para poder entrar no céu tem que morrer no mundo, meu filho. Tem que morrer para o pecado, tem que morrer para a mentira e ressuscitar para Jesus. Por quê? Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. Ou seja, se quem vive no pecado está morto para Deus. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus ama o homossexual, mas aborrece o que ele pratica. Deus ama todos, independente do que eles praticaram, porém só aborrece o que eles fazem. Por quê? Porque o pecado faz a separação de Deus e do homem. Ou seja, Deus aborrece o pecado porque o pecado separa o homem, que Deus fez o homem para vir perto dele. Por isso que Deus aborrece aquilo que nos separa dele. Então quando Deus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Ou seja, seguir Jesus não é ganhar para perder. Seguir Jesus é perder para ganhar. Seguir Jesus é necessário perdermos algumas coisas na terra. Para seguir Jesus é necessário abrir mão de algumas coisas nesse mundo. Para seguir Jesus é necessário abandonarmos algumas coisas na terra. E tem muita gente que fica com medo de perder, mas Deus está dizendo: aquilo que você vai ganhar não se compara com o que você vai perder. Ou seja, as nossas percas na terra não se compara com os ganhos que Deus tem para nos oferecer. Deus está dizendo. É interessante que Paulo diz em Filipenses: aquilo que eu tinha eu reputei por perdas por Cristo, e o que eu perdi eu considero como esterco. Sabe o que é interessante? Paulo está dizendo: aquilo que eu perdi é lixo. Uma outra versão fala: eu peguei tudo que eu tinha, joguei no lixo para ganhar a Jesus e ser abraçado por Ele. É Paulo dizendo: aquilo que eu perdi é pequeno, aquilo que eu abandonei é pequeno, aquilo que eu joguei fora é pequeno, mas o que Jesus tem para me dar é coisa grande, é coisa melhor. Então vale a pena abrir mão do mundo. Deus está dizendo: abra mão do pecado para ganhar santidade. Vamos abrir mão da mentira para ficar com a verdade. Vamos abrir mão do mundo para ganhar o céu. Deus está dizendo: perca
coisas, mas iremos ganhar. Aquilo que nós perdemos é passageiro, mas o que Jesus tem para dar é eterno. E é interessante que Paulo diz: tudo que eu tinha eu joguei no lixo. Por quê? Porque se joga no lixo, no lixo, então pode estar considerando e dizendo: aquilo que eu tinha era lixo. O que é que eu tinha, Paulo? O pecado era lixo. A mentira é lixo. A prostituição é lixo. E tem muita gente que é como se fosse uma lixeira. Acumula lixo dentro de si. Porque o que mancha a alma de um ser humano é pecado, é mentira, é prostituição, é adultério. E Paulo está dizendo: eu abandonei tudo isso para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: eu abri mão do pecado, mas ganhei a Cristo. Eu abri mão da mentira, mas ganhei a Cristo. Eu abri mão da iniquidade, mas eu ganhei a Cristo. Paulo está dizendo: é melhor perder porque Cristo é melhor. É melhor abrir mão porque Jesus é melhor. Jesus é melhor do que o pecado. Jesus é melhor do que o baile. Jesus é melhor do que a cachaça. Jesus é melhor do que a droga. Jesus é melhor do que o crack. Jesus é melhor do que esse mundo. Não tem nada que se compare a ele. Porque as coisas desse mundo é só o que? Ilusão. É uma alegria falsa. Mas Jesus é uma alegria real. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Pois que a vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Você deixa assim mesmo. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Do que adianta ele conquistar o mundo todo, mas no final das contas acabar descendo para o lago de fogo. É interessante que Provérbios diz: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que fica embaixo. Então, do que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. Sabe o que é interessante? Jesus está dizendo: nem ganhando o mundo inteiro tem poder de salvar você ou eu. Porque tem muita gente preocupada em ganhar o mundo. Tem muita gente preocupada em conquistar o mundo todo. Mas Jesus está dizendo: isso aí não é nada. Pode conquistar o que você quiser no mundo, mas se no final das contas se morrer sem mim, vai para um lugar de sofrimento eterno, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então ele diz: do que adianta o homem, quando fala homem também se refere a mulher, jovem, adolescente. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Ou seja, aqui o ser humano procura ganhar, mas naquele grande jeito pode perder. Agora com Jesus nós perdemos. Ou seja, aqui no mundo o homem procura ganhar o mundo, mas ele pode perder. O ganho ou a ambição que ele tem de conquistar as coisas nesse mundo, ele pode gerar perda para a sua alma. Mas agora com Jesus é diferente. Eu perco o mundo, perco o pecado, mas eu ganho o céu, ganho a vida eterna. Eu ganho a morada na eternidade com Jesus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou destruir a si mesmo? Aí ele diz: porquanto, para encerrar, porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando voltar, ou quando vier na sua glória. Jesus está dizendo: se envergonhar de mim, eu vou envergonhar de vós. Se eu me envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar de mim. Porque uma pessoa que tem vergonha de Jesus é assumir a fé que tem para as pessoas. É ser como alguns discípulos da Bíblia que seguem Jesus de longe. Não toma uma postura de cristão diante da sociedade, porque tem vergonha de ser envergonhado, tem vergonha de alguém zombar, tem vergonha de alguém criticar, de alguém apontar. Não, se eu falar que eu sou crente, vão zombar da minha cara. Se eu
vergonha de vós. Por quê? Porque se desonrar, quem desonra a Deus, por Deus também será desonrado. Quem envergonha Jesus, por Jesus também passará vergonha. Então já está dizendo, quem sentir vergonha de mim, eu também vou sentir vergonha naquele grande dia. Ou seja, é mal menos assim. Alguém olha para alguém e diz, você é crente? Ele diz, não sou não. Tem vergonha de falar. Mas quando for naquele grande dia, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não conheço. Ou seja, você falou que não me conhecia, tinha vergonha de mim. Mas naquele grande dia muitos vão ouvir, apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu não vos conheço. Qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará também o Filho do Homem. Então, seguir Jesus é uma escolha que nós fazemos. Seguir Jesus é sofrer. Seguir Jesus é morrer pro mundo e viver para Deus. Seguir Jesus não é ter vergonha dele, mas é ter a honra de gritar pro mundo, eu sou de Cristo. Mas é ter a alegria de bradar para o mundo e dizer, eu sou de Jesus. Porque quem se envergonha dele aqui nesse tempo presente, por ele também vai ser envergonhado. Então nessa noite que venhamos assumir a nossa fé em Cristo, que aonde venhamos passar não venhamos ter vergonha de Jesus, que venhamos não ter vergonha das pessoas, mas iremos assumir a nossa fé, a nossa postura de crente, de servo de Deus, de igreja, porque aquele que sentir vergonha dele aqui, ele também vai ter vergonha dele naquele grande dia. Oh glória, mas aquele que assumir a fé, a postura em Deus, na sociedade que vive, vai ouvir naquele grande dia dizendo, vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Diante dessa palavra, eu queria perguntar se tem alguém para Jesus nessa noite. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, pregador, eu quero aceitar Jesus. Eu quero renunciar. Eu quero abandonar a vida velha. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que tenha coragem suficiente para entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que tenha essa audácia? Porque tem gente que tem coragem para fazer tantas coisas. Tem gente que tem coragem para praticar tantas coisas. Mas para Jesus não tem. Não tenho vergonha dele. Mas pregador, minha vida está toda morta. Ele diz, vinde a mim como estás. Porque quem faz a obra não é o homem. Quem faz a obra é Jesus. Ele diz que não é por força nem por violência. Quem transforma o homem não é a violência do homem. Não é eu que tenho poder para ajudar você ou você a mim, mas é Deus. E Ele está propondo para nós nessa noite, para que venhamos escolher a melhor parte. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar? Tem alguém que tenha coragem o suficiente para vir até aqui à frente e dizer, eu quero aceitar Jesus. Eu quero me reconciliar. Queridos, Jesus está voltando. A Bíblia diz que Ele está às portas. Paulo fala em Romanos que já é hora